Você já teve um momento em que sentiu sua fé estremecer? Um instante em que tudo o que você acreditava parecia estar em silêncio e a dúvida sussurrava mais alto que a esperança? A Bíblia nos mostra que até mesmo os apóstolos de Cristo, homens que caminharam lado a lado com ele, enfrentaram momentos assim. Hoje vamos falar sobre o apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus, um episódio que marcou a história da fé cristã, mas que também traz uma mensagem poderosa de esperança, perdão e transformação para a nossa vida. Se esta mensagem tocar o seu coração, já deixa o seu like, se inscreva no canal para receber mais reflexões bíblicas profundas e compartilhe com alguém que precisa renovar a fé. A palavra de Deus tem poder para mudar vidas, e você pode ser o instrumento para isso. Mensagem. Parte 1. A dúvida. Que todos temos, medo de confessar. A história do apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus é conhecida por quase todos os cristãos, mas muitas vezes julgamos este homem sem olhar para nós mesmos. Estamos falando de Tomé, chamado também de Dídimo, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Quando ouvimos o nome dele, logo vem à mente a expressão Tomé, o incrédulo. Mas será que não carregamos em algum momento o mesmo espírito de dúvida? Será que nossa fé sempre é firme como uma rocha? 1. O cenário da dúvida. Após a crucificação de Jesus, os discípulos estavam abalados, com medo, escondidos atrás de portas trancadas. Aquele que eles acreditavam ser o Messias estava morto, e o peso da perseguição recaía sobre eles. Muitos de nós, olhando hoje, pensamos: se eu estivesse lá, eu teria acreditado na ressurreição. Mas será mesmo? Naquela época, tudo parecia perdido. O sofrimento, a morte brutal de Jesus e a incerteza sobre o futuro fizeram com que até os mais próximos eles sentissem um aperto no coração. A fé parecia ter sido esmagada pela realidade cruel. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos depois da ressurreição. João 20:24. E quando ouviu dos outros que Jesus estava vivo, respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. João 20:25. Quantas vezes nós também não dissemos isso para Deus, mesmo que em silêncio? Senhor, se eu não ver, não acredito. Se não sentir, não creio. Se não acontecer do meu jeito, não vou confiar. 2. A honestidade de Tomé. Muitos condenam Tomé por sua incredulidade, mas a verdade é que ele foi honesto. Ele não fingiu acreditar só para agradar os outros. Ele falou o que sentia, e isso abriu espaço para Jesus trabalhar diretamente no coração dele. Tomé representa cada um de nós quando a dor é tão grande que parece impossível confiar. Quando passamos por uma perda, uma enfermidade, um tempo de oração sem respostas, nossa fé enfraquece. Mas a Bíblia mostra que Jesus não rejeita quem tem dúvidas sinceras. Pelo contrário, ele vai ao encontro de quem está ferido. Talvez você esteja vivendo um momento de incertezas agora. Talvez esteja se perguntando se Deus ainda ouve suas orações, se Ele realmente está cuidando de você. A história de Tomé é um lembrete poderoso. Jesus não se ofende com suas dúvidas, ele quer transformar sua incredulidade em fé sólida. 3. A espera de 8 dias. O texto bíblico diz que depois que Tomé expressou sua incredulidade, passaram-se 8 dias até Jesus aparecer novamente. Imagine a angústia que Tomé viveu nesses dias. Todos os outros discípulos estavam celebrando. Ele vive. Ele está entre nós. Mas Tomé, em silêncio, carregava um coração pesado. Essa espera tem muito a nos ensinar. Às vezes Deus não responde imediatamente porque está preparando algo maior. O atraso não é rejeição. Jesus poderia ter aparecido no mesmo dia para provar a Tomé que ele estava vivo, mas esperou.
Talvez Tomé precisasse desse tempo para entender que a fé não é baseada apenas no que vemos, mas na confiança no caráter de Deus. E você? Quanto tempo está esperando por uma resposta? Talvez Deus esteja usando este período para fortalecer sua fé, assim como fez com Tomé. 4. O encontro transformador. Quando Jesus finalmente apareceu novamente, fez algo surpreendente. Chamou Tomé pelo nome e repetiu exatamente as palavras que ele tinha dito. Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. João 20, 27. Jesus não apenas provou sua ressurreição, mas também mostrou que conhecia os pensamentos mais íntimos de Tomé. Ele não o humilhou, não o desprezou, mas o convidou a crer. O resultado foi uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Tomé passou de um coração cheio de dúvidas para uma fé inabalável em um instante. Isso mostra que não importa quão profunda seja sua luta interior. Um encontro real com Jesus pode mudar tudo. Aplicação para nós hoje. A história de Tomé não está na Bíblia para nos condenar, mas para nos ensinar. Quantos de nós, na prática, não somos como ele? Duvidamos quando a cura não vem no tempo que esperamos. Questionamos quando o emprego não aparece. Quando o milagre não acontece. Ficamos desanimados quando as promessas de Deus parecem distantes. Mas assim como Jesus não desistiu de Tomé, ele também não desiste de você. O Senhor conhece suas lutas internas e quer transformar suas dúvidas em uma fé viva e firme. Convite ao coração. Hoje Jesus continua nos chamando para crer, mesmo sem ver. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança no caráter de Deus. Se você tem dúvidas, leve-as ao Senhor em oração. Ele está pronto para mostrar que a ressurreição não é apenas uma história, é uma realidade que muda destinos. A transformação de Tomé. Depois do episódio em que Tomé tocou nas feridas de Jesus, a sua vida deu uma guinada. Aquele que precisava ver para crer, passou a viver pela fé. Ele não apenas acreditou, mas proclamou com ousadia: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Essa foi uma das declarações mais fortes sobre a divindade de Cristo em todo o Novo Testamento. Tomé não chamou Jesus apenas de mestre ou de senhor, mas também de Deus. Esse momento prova que, mesmo que tenhamos um passado de dúvidas, Deus pode usar nossas fraquezas para fortalecer nossa fé e nos transformar em instrumentos poderosos do seu reino. 2. O chamado de Jesus. Para crer sem ver. Jesus, ao responder a Tomé, disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. João 20, 29. Essas palavras não foram apenas para Tomé, mas para todos nós, que vivemos séculos depois, sem ter visto fisicamente Jesus ressuscitado. Mesmo assim, cremos porque temos o testemunho das Escrituras e o Espírito Santo que confirma a verdade em nossos corações. Isso significa que, aos olhos de Deus, a sua fé tem um valor imenso, porque você acredita sem ter visto com seus olhos humanos. Essa confiança agrada ao Senhor e traz recompensas eternas. A missão de Tomé. Pelo mundo. A tradição cristã relata que Tomé levou o Evangelho muito além das fronteiras de Israel. Segundo relatos históricos e testemunhos da igreja primitiva, ele pregou em regiões do Oriente Médio e chegou até a Índia, onde estabeleceu comunidades cristãs que existem até hoje. Ele enfrentou perseguições, provações e, no final, entregou a própria vida por amor a Cristo, tornando-se mártir. Aquele que duvidou se transformou em um dos apóstolos mais destemidos, provando que uma vida tocada por Jesus nunca mais é a mesma. Essa transformação nos ensina que a dúvida não é o fim do caminho, mas pode ser o ponto de partida para uma fé inabalável. Nossa jornada de fé também tem altos e baixos. Se olharmos para os outros apóstolos, veremos que todos tiveram momentos de fraqueza.
Pedro negou Jesus 3 vezes. Os discípulos fugiram com medo quando Jesus foi preso. Até João Batista, que batizou Jesus, mandou perguntar se ele era mesmo o Messias. Mateus 11:3. Isso mostra que fé não significa nunca duvidar, mas sim escolher confiar mesmo em meio às dúvidas. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas corações sinceros que, mesmo fracos, estão dispostos a crer e obedecer. 5. Dúvidas podem se tornar oportunidades. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil na sua vida. Pode ser uma oração que parece não ter resposta, uma porta fechada, uma batalha espiritual ou emocional que parece sem fim. É nesse lugar de luta que Deus quer se revelar a você. Assim como Jesus apareceu para Tomé no meio da incredulidade, ele quer se mostrar real para você. As cicatrizes de Jesus foram prova do seu amor. Ele não apenas venceu a morte, mas trouxe esperança para os corações quebrados. Hoje, suas dúvidas podem ser o terreno fértil para um milagre. Não fuja delas. Entregue-as a Deus e peça que Ele fortaleça sua fé. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo agora mesmo, se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra que venha do coração de Deus e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história.